escuro aqui. Deixa eu ver se melhora. Cheguei ele entrando. O pessoal já tá chegando aí. Vou esperar mais um pouquinho aqui pra... Tá meio escuro aqui, né? Não, vou trocar aqui de lugar porque aqui tá muito escuro. Vou lá pra sala. Pronto, melhor aqui. Bom, gente, vamos começar mais uma live mundana aqui no Instagram do grupo Arte Mundana. É uma alegria muito grande estar mais uma vez, né, nesses tempos tão difíceis, trazendo um pouco de arte e cultura aqui por meio do nosso Instagram. E hoje falar com uma pessoa que eu particularmente admiro muito. Conheci ela no aplicativo Meu Poema, inclusive uma dica aí para todo mundo. É um aplicativo muito legal. É tipo uma rede social de poesia. Eu conheci ela lá. Desde o começo eu já gostei muito do que ela fazia. E aí chamei ela pra estar aqui com a gente esse dia. E vamos esperar um pouquinho aqui só pra... O pessoal vai entrando aí, ó. 5 já. Ela já tá aqui, pelo que eu vi, né? Deixa eu ver. Já tá. Vou chamar ela aqui. Convidar. Aqui. Cadê? Como é que faz? Ó, tá vindo. Oi, CBL, tá me Oi, ouvindo? tô ouvindo, tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tô. Tudo bem, que prazer estar aqui. E o prazer é todo nosso de contar com você aqui. Eu, particularmente, também, enfim, já vim conversando aí sobre algumas coisas do projeto, enfim, trocando uma com a poesia mesmo. Então, para mim é uma alegria muito grande estar contando com você aqui, tá? Nossa, a honra é toda minha pelo convite. Que isso. Enfim, o pessoal ainda está entrando, mas a gente poderia começar você falando um pouco sobre quem é você, no que você trabalha, enfim. Bom, meu nome é Cibele, né? Como foi divulgado, eu resolvi fazer a live aqui pelo meu Instagram de poesias, porque eu acho que a gente pode impactar mais pessoas do meio, né? Então eu tenho muitos colegas e amigos aqui que são poetas, poetisas, escritores, e é uma honra fazer isso aqui por esse Instagram para eles também. É, eu trabalho hoje como gestora comercial, eu trabalho numa livraria há 8 anos e é um trabalho dos sonhos, né? Eu escrevo também amadoramente, vamos dizer assim. E é isso, sou aqui do sul, da cidade de Curitiba, tenho 34 anos. Não parece. Ah, obrigada. Bom, estava falando pro pessoal que esse é um projeto nosso, né, as lives mundanas, onde a gente sempre procura estar trazendo pessoas para bater um papo, para, enfim, divulgar a arte delas pra gente. E, bom, acho que a gente já podia começar. Você,
poderia começar no poema Umidade. Eu acho que é um poema que fala um pouco sobre você, sobre o que você faz, né? Acho que seria uma Uhum. boa começo. Esse, inclusive, deixa eu achar ele aqui. Eu deixei anotadinho para não me perder. Eu escrevi ele faz umas 2 semanas, é bem recente, e eu acho que ele reflete muito o que acontece comigo. Eu vou ler e depois eu vou explicar um pouquinho por que eu escrevi ele, tá? Então é Certo. assim, umidade. Durante o banho, ela criava. A água escorria no corpo e na mente o verso se formava. No vidro, o calor do vapor virava a página que ela rabiscava. Com o dedo que tornou-se a caneta, no box as imagens eram formadas. Das letras que viravam um poema, mas que escorria enquanto a linha era finalizada, tornando o doce poema escrito, sentenças que jamais serão lembradas, numa folha de papel pergaminho, ou então no brilho de uma tela iluminada. Muito O que, bom. que eu quis dizer nesse poema, né? Quando eu tô no banho, geralmente vem muitas ideias. E é uma em cima da outra. E eu fico aqui, eu vou escrever, eu tenho que sair daqui, tenho que colocar no papel. Só que às vezes não dá tempo. Eu chego lá e eu não consigo mais transcrever esse pensamento, sabe? Então, esse é um poema sobre um poema que só ficou na mente mesmo, sabe? Durante o banho. E daí, a parte que eu citei ali sobre o vidro, o calor do vapor ali no vidro, é porque às vezes eu começo a rabiscar mesmo ali, sabe? E geralmente os palíndromos saem dali. Eu gosto muito dos palíndromos, então é ali que começam a formar o quebra-cabeça e às vezes sai alguma criação diferente. Inclusive, é uma imagem muito linda de pensar, né? Esse negócio de, enfim, rabiscar ali com o que tem na hora, no vidro. Gostei muito. É bem real, é bem eu mesmo. Gostei. Agora vamos, a gente pode. Um poema que eu sei que você gosta bastante, eu também gostei. E também continuando nessa linha, né, de falar um pouco de você, suas referências. Você poderia ler agora o poema Biblioteca? Também tem a ver com a sua Ok. profissão, E né? esse tem ok, sim, né? Como livreira, eu não poderia deixar de fazer um poema sobre livros. E esse é um dos meus queridinhos, não é o meu preferido, mas tá quase lá. Então é assim, né? Na esquina mora Vinícius, um pouco abaixo Quintana, de um lado Leninski, do outro Drummond. Essa rua tem nome, literatura brasileira, amigos poetas, vizinhos de prateleira. Então o título desse poema poderia ser Biblioteca ou Livraria. E eu fiz ele um dia no meu trabalho, a gente queria fazer uma vitrine de literatura brasileira. Lá na loja em que eu sou gestora, a gente se preocupa muito em valorizar a literatura brasileira lá dentro. Então, colocar ele num espaço privilegiado, indicações e as vitrines, né? E aí a gente queria fazer uma vitrine. E aí eu pensei, eu vou escrever alguma coisa pra gente colocar junto. E aí saiu esse poema sobre os amigos poetas, são poetas que eu gosto bastante. E eu achei que ele ficou tão divertido, assim, sabe? Tão bonitinho e Sim, me representa bastante também como pelo meu ofício. sim. E também dá para perceber algumas influências, né? Eu acho que com o É, passar dos poemas que a gente vai ver hoje, isso vai até ficando mais claro. Bom, tem uma pergunta. Qual que foi seu primeiro contato com a literatura em geral, em específico com a poesia? E também, né, na mesma linha, querer saber o que que te incentivou a começar a escrever. Qual que foi o start aí? Então, então, eu sempre gostei de ler, né? Na época do colégio, eu sempre frequentava a biblioteca, mas estudando em escola pública, infelizmente a gente não tinha aquela vastidão de obras, né? Mas enfim, eu digo assim que o meu contato de verdade com a literatura veio depois que eu comecei o meu trabalho na livraria. Isso foi em 2013.
E parece que eu descobri um mundo novo ali, sabe? Então, a parte de entender a parte de publicações, editoras e ver a quantidade de leitores que existe, aquilo me, sabe, me encantou de verdade. E eu me apaixonei por isso. A parte de escrever, eu sempre escrevi, mas eu escrevia bobeira no caderno, assim, mas eu nunca levei isso a sério. Eu escrevia muito com a mente também. Às vezes vinham umas ideias, mas eu nunca transcrevia no papel. E aí veio a pandemia esse ano, né? E eu acho que como em qualquer outra cidade do Brasil, eu acredito que deva ter sido meio que geral, o comércio ficou fechado, a gente infelizmente não pôde retornar aos trabalhos. E foi ali que eu comecei a escrever. Escrevi um poema que eu gostei muito, né? De uma forma mais coloquial, assim, e tal. E aí eu queria deixar ele bonito, sabe? Eu pensei assim, vou postar no meu Instagram, mas eu não tinha onde escrever. Eu peguei, entrei ali no aplicativo, né? E coloquei poema, para ver se eu achava um aplicativo só que deixasse ele bonito. E caí lá no aplicativo Meu Poema, que nem você citou. E eu, até então, eu não sabia que ali era uma rede social de poetas. E eu publiquei aquele poema. E, de repente, comecei a receber notificações. Falei, nossa, o que é isso, né? E aí eu vi que era uma rede social de verdade, as pessoas gostaram do meu poema. Eu tinha outros, comecei a publicar, sabe? E comecei a fazer algumas amizades lá dentro, né? A gente é um exemplo. Então eu te digo que assim, o que me incentivou a escrever, a mostrar, foi a pandemia. Caramba. Então é É. recente. Eu pensei que era uma coisa mais. Você diz, Não, né? Que escreve já algumas coisas, mas com essa frequência, assim, é. não, eu sempre escrevi, sempre tenho um caderno, alguma coisa, um bloco de notas no celular, que eu tava sempre colocando alguma ideia. Mas escrever e publicar e querer mostrar para as pessoas, eu só criei essa coragem realmente na pandemia. Então, quando eu posto alguma coisa aqui no meu Instagram ou lá no app, é sempre algo que pode ser de agora, algo que eu escrevi agora, ou alguma coisa que já estava escrita anteriormente. Entendi. Você poderia ler aquele poema, é bem curtinho, mas eu gosto bastante. Sobre o que você fala sobre sua inspiração, onde você viu, eu não vou nem dar spoiler, que senão eu já vou falar tudo. Ai, meu Tá Deus, louco, qual? sabe? Hã? Eu mesmo vou ler, então, vamos lá. Tá bom, Que eu acho muito é. lindo, mas ele é bem sucinto, é bem do jeito que eu gosto, né? Falar a verdade. Ele é bem sintético, vamos dizer. Mas se eu for explicar muito, eu já vou ler, então eu já vou, enfim. É um poema que eu gosto muito. Hoje eu vi minha inspiração na rua, na poça da água, o reflexo da lua. Esse eu acho muito Esse é direto, muito, mas muito, né? muito fofo. Eu gosto muito dele. Que nem você falou, dá pra perceber algumas referências aí. E por quê, né? A inspiração. A lua me inspira bastante. Eu gosto de tudo tá acima das nuvens, vamos dizer assim, sabe? O espaço me encanta. Então a lua, ela é uma grande inspiração. E aí esse poema ele veio assim direto, sabe? Eu não tive que parar para tentar, sabe, produzir ele ou mudar alguma coisa, não. Ele simplesmente a frase surgiu assim de imediato. E essa é bem a minha vibe mesmo, os curtinhos, né? Eu gosto muito disso. Inclusive, você tem até um que vai falar disso daqui a pouco, né? Mas vamos deixar É, mais pra frente, que já sim, pensei numa pergunta que vem por aí daqui a pouco. tá bom. A gente, já nesse assunto, né, eu gostaria de perguntar o que te inspira. Você meio já falou um pouco como que é seu processo criativo, né? Então, Pra engatilhar uma outra nessa, perguntar como que você lida com bloqueios criativos, né? Eu, pelo que tá. eu vejo lá no aplicativo, não sei se é muito comum você ter isso, né? Porque você está postando toda hora, bastante frequente. Então, mas enfim, como que você lida com esse tipo de coisa quando Não, mas acontece? eu tenho bloqueios criativos, sim. Então vamos lá, primeira pergunta, né? O que me inspira? Livros é algo que
assim, se eu pudesse me definir numa palavra hoje, eu acho que seriam livros. Eu gosto muito do meu ofício, eu amo a leitura. Eu sou uma defensora do livro, então isso me inspira. Então eu tenho muitos escritos sobre isso, sabe? Sobre livros específicos, sobre autores ou sobre livraria. Isso me inspira demais. E por eu estar dentro de uma todos os dias, a referência tá toda hora ali, né? Então toda hora eu tô com uma caneta, um papel na mão, anotando alguma coisinha ali. O espaço, a lua, eu também tenho algumas coisas escritas sobre, gosto muito. E solidão. Eu acho que quem é mais poético da arte, assim, acho que vai me entender. Talvez quem não tenha essa sensibilidade ache meio estranho, mas é uma coisa que não quer dizer que eu esteja em solidão ou seja sozinha, mas é algo que é fácil de você escrever, sabe? Sim. Então é isso. E aí a parte de bloqueio criativo acontece. Você também escreve, né, Will? Você também tá Eu lá tento. sempre. E eu gosto muito do que você coloca lá, eu acho demais. Uma É, honra. então, assim, então, assim, eu, quando tenho bloqueio criativo, eu não sou uma pessoa muito apegada a isso, sabe? Porque como eu escrevo de forma amadora, eu não me sinto nessa obrigação de estar sempre lá publicando alguma coisa, sabe? Então, quando eu vou publicar alguma coisa, eu quero publicar algo que realmente tenha a minha essência, algo que realmente me representa. Então, se passo dias, às vezes, sem conseguir escrever alguma coisa, eu não me cobro, sabe? É, mas, assim, como eu tô sempre ali anotando, às vezes me vem uma ideia, eu deixo anotadinho, né? Não mexo naquilo. Às vezes passou um dia ali, não consegui escrever nada, mas tem algumas ideias que estão anotadas. Do nada, às vezes vem ali uma ideia e eu consigo terminar ela. Esses dias mesmo eu tava saindo do trabalho, era 10 e pouco da noite, e eu tava entrando no carro, de repente, sabe? Veio assim, parece que o gatilho ali pra finalizar um poema, sabe? Que eu já tinha começado a escrever e não conseguia terminar ele. E ali no carro mesmo eu consegui finalizar ele e já postei. Acho que foi o último que eu postei lá no app. Muito Fazia um legal. tempo já que eu tava trabalhando nele, mas não ia. Daí agora essa semana saiu. Mas é tranquilo pra mim essa questão de bloqueio. Às vezes dá uma frustrada, vou te falar, porque às vezes, você que escreve, você sabe. Às vezes você tem uma ideia na cabeça, mas tem coisas que você pensa que parece que é impossível você traduzir. Parece que não tem como você colocar ali. Você escreve, mas não representa aquilo que você está pensando. Eu não sei explicar isso, sabe? Então tem coisas que realmente não saem mesmo. E acho que nunca vai sair. Talvez a ideia vai ficar só aqui comigo mesmo. É. Sei bem como é. Na nossa cabeça é a coisa mais linda, né? Que você pensa, nossa, se eu botar isso aqui no papel desse jeito, vou Não arrasar sai. e não fica igual. Nem, acho que fala a verdade isso aí, sei lá, é porque acho que até quando fica muito bom, mas também não tá igual, não dá pra explicar. Tá, eu acho que é o sentimento que a gente tem, sabe? Eu acho que Sim. não tem como você traduzir isso. Você tem um poema sobre isso que eu gosto bastante, né? Que é o Terça Sem Poemas. Você pode ler pra gente? Na verdade, o Ter 100 Poemas foi uma categoria que eu criei para mim mesma, lá no aplicativo, para eu colocar sobre esses processos de bloqueios criativos, né? Então, Sim. às vezes, não são todas as terças-feiras, mas em algumas terças-feiras eu publico um poema assim, um poema sobre não conseguir escrever poemas, né? Então, esse que eu vou ler agora é assim, né? Terças sem poemas. Quis escrever, não saiu uma letra. O poema de hoje foi clique de caneta. Então ele é tão Esse, pequenininho, mas ele é tão verdadeiro, né? Às vezes você tá lá querendo escrever e você fica lá, né? Clicando na caneta, tentando vir a inspiração, mas ela não sai. Aí naquele dia é só o clique da caneta mesmo. esse foi um dos primeiros que eu li seu quando eu entrei lá no aplicativo.
E aí eu falei, nossa, tipo, eu gostei muito desse humor, assim, sutil, né? E é uma coisa Uhum. que você mesmo já falou que você gosta muito do Leminski, e é uma sensação que eu tive parecida quando eu leio os poemas dele. Que é aquela É, risadinha, tipo assim, né? Que sacada. eu gosto de escrever sobre coisas divertidas, sabe? Sim, Eu acho que isso traz uma alegria pra gente. Enfim, né? Terça e 100 poemas, vamos ver. Terça-feira acho que vai ter outro. muito bom. Você pode ler, então, o poema Confissão. É outro poema que eu também gosto bastante. E que fala um pouco do seu estilo de escrever, né? Esse também é dos curtinhos e me representa bastante. Gosto de poemas curtos, palavras poucas, sentimentos muitos. E é isso, né? Acho que às vezes a gente não precisa escrever muito ali para passar o sentimento que a gente está tendo. Às vezes com pouquinhas palavras já é o suficiente. Muito bom. A Flor da Pele. Ah, e esse eu lembro que foi um dos que você comentou Sim. bastante lá embaixo, me fiquei muito feliz. E também é um dos meus queridinhos, porque ele fala sobre mim. Eu gosto muito de escrever sobre mim também. E deixa eu achar ele aqui, para eu ler ele bem certinho. Então, vou ter que começar pelo título, né? O título é A Flor da Pele. Poema de rima é final que combina. Da frase que intitula até o nome que assina. Cibele. Então, aí tem um trocadilho, né? Que é o nome, o título é A Flor da Pele e eu assino Cibele, que aí vem a rima. Sim. Eu gosto muito desse, que é meio que a própria forma do poema e o conteúdo ali super a ver, um conversando com o outro. E na hora que eu Exatamente. li esse, realmente, você até comentou, eu falei, nossa, adorei esse. E esse negócio do humor também, você falou que é uma coisa que você se preocupa bastante, que é uma das razões até de você escrever, né? É aquele poema lá que fala do Ministério da Saúde. Você pode Ah, ler isso pra gente? esse é tão real, né? Que é assim, né? Bastante. Esse eu preciso ler, esse tá aqui na cabeça. Que é assim, o Ministério da Saudade informa. Se beber, não me liga. É verdade, é saudade. Eu li errado aqui. Mas O Ministério da Saudade, tem que tomar cuidado com essa é, saudade. e sempre que eu leio, eu dou risada, é isso. Não importa quantas vezes eu leio, eu sempre dou risada. É divertido mesmo, eu gosto muito. Bom, você pode. Tem outra pergunta agora. Você já falou um pouco disso, né? Mas para a gente se aprofundar mais nesse assunto, quais são suas maiores referências na literatura e na poesia? E quais são seus poetas favoritos? Bom, meu conterrâneo, Paulo Leminski, né? Até trouxe aqui, ó, meu livro favorito. Ele me inspira muito. A forma como ele escreve é muito diferente se você for ver de outros autores, né, da mesma época dele. Ele, o que acontece? Ele permeia por vários ramos da poesia. Então ele, sei lá, não dá para definir qual é o tipo de poesia que ele tem, sabe? E eu também me sinto assim, não me comparando com ele, longe disso, mas eu também não tenho um estilo, porque às vezes eu posso escrever um super romântico com palavras bem coloquiais, ou um curtinho divertido, sabe? Então, assim, eu não tenho um estilo. Se você me perguntar qual é o meu estilo, eu não sei te falar, porque não sei, tá? Então, assim, ele é a minha grande inspiração, sou uma grande fã mesmo. Milor Fernandes também, eu acho ele sensacional também, com uns piquitinhos ali, também amo aquele, até hoje eu vi minha inspiração na rua, na poça d'água, o reflexo da lua, lembra muito também os escritos dele. E assim,
Isso dentro da poesia, né? Mas eu também tenho, assim, dentro da literatura, alguns autores de outros gêneros literários, né? Literatura estrangeira, literatura brasileira também. Isso, né? Eu não sei se você com certeza gosta de ler, mas eu não sei se você tem algum autor estrangeiro que você gosta. Eu gosto muito de ficção e gosto muito dos policiais e suspense. Então, dentro da literatura estrangeira, tem um autor, se eu não me engano, ele é irlandês, e o nome dele é Joel Dicker. E eu indico super, ele escreve, nossa, brilhantemente. É lindo demais. Gosto muito. Muito legal. Eu também gosto bastante de romance policial. Nossa, esse daí tem. Eu vou até indicar um livro aqui. Se os meus funcionários estiverem assistindo, eles vão dar risada, porque eu indico esse livro para todos os clientes, porque, cara, é sensacional. Se chama A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Só procurem, comprem, vale cada página. É muito bom. Bom, já estão entrando já nessa linha de, enfim, da sua profissão, eu gostaria de saber uma pergunta que eu sempre me faço, né? Porque às vezes eu sempre vejo o pessoal falando, ah, ninguém lê, não sei o quê, o mercado editorial do Brasil tá uma draga, mas ao mesmo tempo eu vejo mais pessoas. Tá certo que eu sou bem jovem, né? Então, meu ponto de vista, historicamente falando, não é tão vasto assim. Mas eu tenho a percepção que às vezes eu vejo o pessoal lendo mais do que antes. Então você poderia falar, você como está ali de perto e vê isso sempre, qual que você pensa que é o futuro assim do mercado editorial do Brasil? Realmente a situação está tensa ou não? E se você acha que está diminuindo ou crescendo o número de leitores? Olha, você, mesmo jovem, você tá certo. Os leitores, graças a Deus, eles estão aumentando. Sempre falou-se que assim, com esse boom da internet, o livro iria morrer, que com os e-books o livro físico ia deixar de existir, e isso é uma grande mentira. O que acontece? Com a internet, os autores eles começaram a se aproximar mais do leitor. E o leitor começou a ter o quê? Virar fã do autor, não só do livro, porque ele começou a conhecer o lado do autor. Então, assim, é, a ansiedade do leitor por uma publicação nova daquele autor querido é muito grande. Então, assim, a leitura aumentou, tá? Eu que tô lá dentro, a gente vê assim o quanto de clientes jovens a gente tem. E o que é bonito de ver? As famílias levando as crianças para poder comprar, escolher um presente para ser um livro, sendo um livro, sabe? Antes do que as pessoas faziam brinquedo, essas coisas, hoje as famílias elas valorizam muito, sabe, o livro. Então eles levam eles para dentro da livraria para as próprias crianças escolherem. E esse é o certo, que daí a criança pode escolher dentro do mundo que ela gosta, né? Não adianta nada também escolher um livro que ela não vai se interessar querendo que ela leia. Então tem que levar ela mesma e deixar que ela escolha. É assim que a gente vai formar novos leitores. Então, assim, a leitura ela tá muito grande, tá? A gente tem muitos leitores, a quantidade de livros publicados é muito grande. O número de lançamentos que a gente recebe toda semana é muito mesmo, tá? Hoje, agora, por causa da pandemia, diminuiu, né? Eu acho que as editoras também diminuiu um pouquinho a produção delas, talvez aceitar novos autores. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acredito que seja isso mesmo. Então, assim, a gente não tem tanto. Mas a gente já teve, por exemplo, assim, ano passado, vamos dizer assim, semanas que a gente recebia 20 novos lançamentos por semana. Então, é muito livro. E tem público para tudo isso. Ainda bem, né? Sim. E também tem. Às vezes eu vejo o pessoal também meio crítico assim, porque não gosta muito do que o pessoal tá lendo, principalmente as crianças. Aí fala, que é livro de youtuber, não sei o quê. Mas, de certa forma, tem um lado interessante, né? Porque você aproxima a criança do livro. Igual você falou, no começo
tem que deixar pela criança, senão não vai formar um leitor de jeito nenhum. Mas a pessoa Exa- entra por esse caminho e depois ela descobre um universo enorme, né? E aí ela vai ex- para outras coisas e É exatamente isso. É, o livro de youtuber, ele sofre um pouco de preconceito pelos adultos, assim, sabe? É claro, tem alguns que têm alguns conteúdos que a gente orienta os pais, fala, olha, esse aqui tem um conteúdo, né, que talvez não seja para a idade do seu filho, a gente está sempre ali fazendo essa orientação, mas o livro de youtuber, é, ele é muito importante por isso, porque hoje em dia as crianças são muito tecnológicas, elas estão sempre na internet, elas estão sempre no YouTube, ou um jogo, alguma coisa assim. E o livro, ele vai aproximar a criança da leitura, né? Então ele vai começar a ler sobre aquele youtuber que ele gosta, e aí depois ele vai continuar indo na livraria, e é exatamente como você falou, ó, o interesse vai só aumentar, né? E ele vai começar a permear por outros gêneros. sim. Gostaria de saber se poderia ler agora o seu poema favorito de todos que você escreveu, e aí comentar também um pouquinho dele. Tá bom, deixa eu pegar ele aqui também. É... Ah, esse é realmente o meu favorito. Eu amo ele. Então é assim. Se chama Mise en Scène. Sou um filme com roteiro e produção. Atriz de mim, enceno risos, emoção. Que talento, obra da direção. Transformo o drama que sou em pura ficção. Então, por que que esse é o meu preferido? Porque fala de mim. E segundo, porque é poema e é cinema, né? É um poema de cinema que falando sobre mim. Eu amo cinema, na verdade, acho que é a minha grande paixão. E aí, nesse poema, eu consegui me descrever, de certa forma, usando as camadas do filme, né? Roteiro, produção e direção. E aí, finalizando ali, né? Transformo o drama que sou em pura ficção. É como se eu tivesse, né? Sorrindo para todo mundo, mas lá dentro meio triste, meio melancólica que sou. Tem aquilo que fala, né, que o poeta, que o escritor, de maneira geral, sempre escreve sobre si, né? Tem gente que É, tenta fugir, vou falar de outra coisa, mas querendo ou não, quem criou sempre está ali de alguma maneira. eu, de certa forma, me sinto muito à vontade escrevendo sobre mim. É claro que eu sempre vou usar alguma figura de linguagem ali, não vou falar abertamente, mas eu me sinto à vontade fazendo isso, sabe? E geralmente são os meus preferidos. O Aleph comentou aqui. Sou muito fã da literatura fantástica. Infelizmente, vejo um mercado bem escasso para ela no Brasil. Muitas vezes necessário comprar livros sem tradução para continuar a acompanhar uma saga. Você gosta, né, desse estilo fantástico? Lendo É, a, seu poesia, já percebi isso. eu gosto bastante também, assim. Então, assim, a literatura é fantástica, né? Na verdade, tem bastante publicação e o número de fãs por esse gênero é gigante, assim. Geralmente é aquela galera que faz a tatuagem do livro, ou, sabe? Sim. Porque, imagine, Senhor, né? Aqui alguns exemplos, assim, bem clássicos, né? Senhor dos Anéis, Tolkien, tudo isso é literatura fantástica. Daí tem, por exemplo, Corte de Espinhos e Rosas, que é um fenômeno também para quem não leu e gosta do gênero, eu indico bastante. E a gente também tem autor brasileiro. Para você que mandou a pergunta, procure por Rafael Dracon. Ele é um autor brasileiro que escreve literatura fantástica e eu não li ainda, mas o meu pessoal lá, os vendedores que trabalham comigo, eles indicam bastante esse autor. Eu acredito que ele deva ter uma escrita maravilhosa. Legal essa dica. Então, Aleph, já ouve aí, já anota aí para não perder essa. Gostaria de saber quais são os seus objetivos futuros. Se você pensa em um dia, quem sabe, publicar livros, ou sua área mesmo é ficar na internet.
Enfim, você poderia falar isso, tratar um pouquinho disso com a gente? Então, assim, é, como eu falei, né? Como eu comecei a publicar recentemente, eu nunca pensei em escrever um livro meu. Eu acho que é super cedo. Na verdade, eu não sei se eu conseguiria ter um livro meu. Assim, eu não sei se eu tenho essa confiança toda para fazer isso. Mas eu, aqui pelo Instagram, eu vi que tem algumas editoras que publicam, eu achei isso sensacional, assim, eu achei muito bacana o projeto deles. Eles publicam alguns livros, eles fazem um compilado de poemas ou contos de vários poetas. E aí eles fecham uma publicação com vários autores. Talvez dessa forma, sim. Eu acho que eu adoraria fazer parte de um projeto desse, sabe? Mas um livro só meu, eu, por enquanto, ainda não. Sim. Você tem um poema que fala um pouco sobre isso, né, mais ou menos. Que é aquele, é sem título, né, mas a primeira estrofe diz assim: não quero fama, curtidas, holofotes. Você pode ler isso pra Exatamente, gente? posso, claro. Não quero fama, curtidas, holofotes, nem a grana surgida pelos posts. Quero vazar sentimentos que me habitam, libera- liberar toda dor que me conflita, exalar todo o amor que me consome. Escrever me relaxa, me comove. Sou a livre poetisa sem nome. Então, é exatamente isso, né? É escrever por gostar de escrever por enquanto, sem pensar em publicação, alguma coisa. Até eu fiquei muito surpresa aqui com o convite pela live. Mais uma vez, obrigada. Mas eu Obrigado. escrevo por relaxamento, por gostar de escrever. E também é uma forma de eu me expressar, sabe? Eu tô aqui toda falante e tal, mas geralmente eu sou meio mais tímida, sabe? E escrever é uma forma de expressão. Então, eu escrevo por isso mesmo. Me identifico bastante com essa linha que você falou. Deixa eu escolher outra aqui pra gente. Vamos ver. Espetáculo. Você pode ler esse poema que eu acho um espetáculo. Olha o trocadilho. Mas eu gosto bastante desse. Eu acho bonito esse também. Então, vamos lá. Espetáculo. No sorriso, quando abrimos, a alma se revela. É como a cortina que apresenta o palco para a plateia. É fofo, né? Sim, Eu acho que a gente tem que sorrir bastante. Cara feia ninguém gosta e o sorriso abre portas. verdade. Gente, se alguém quiser falar perguntar alguma coisa, estamos abertos. Perguntar, enfim, sobre as poesias da Cibele, ou perguntar alguma coisa sobre o mercado editorial, alguma coisa sobre esse universo. Mais um que eu gosto bastante é aquele da caixa. Você pode falar daquela caixa E esse eu gosto muito também. frágil? Sou uma caixa de conteúdo delicado, no olhar estampado a mensagem. Cuidado, coração frágil. E esse eu escrevi porque eu estava realmente segurando uma caixa e estava escrito frágil em cima. E aí me veio a ideia e eu falei, nossa, rabisquei ali e saiu o poema. Esse também, muito fofo. Engraçadinho, né? E é isso, Bonitinho. igual você falou, tá assim na vida e do nada vem aquela inspiração, né? Sem muito Uhum. porquê, até banais da vida assim que acontece, olhei uma caixa, mas aí do nada vem a inspiração. Eu funciono muito bem assim, vem aleatoriamente, sabe? Se eu parar, eu vou pegar que sei lá, né? Tô aqui na frente de um pinheirinho de Natal, vou escrever sobre um pinheirinho de Natal. Cara, Não não sai. sai nada, não sai. Mas às vezes eu posso estar segurando, sei lá, um copo d'água e vem. Então, é isso. Às vezes escrevo bastante, às vezes não escrevo. E como que vem essa inspiração para você? Porque às vezes eu tenho
às vezes me vem umas coisas assim na cabeça, como se fosse uma, tipo, é como se alguém tivesse falado no meu ouvido, sabe? Um ou dois versos, e aí depois eu penso no resto, enfim. Mas você tem a impressão que é assim mesmo? Parece ou não? Tenho, eu também vejo, para mim é mais ou menos assim também, né? Que nem eu falei ali, no banho, né? Às vezes eu tô lá, de repente assim, vem altas ideias, várias coisas. É claro que depois eu acabo esquecendo geralmente, né? Mas se eu tô, por exemplo, assim, com um papel, uma caneta, é como se surgisse, sabe? Vem alguém ali dar uma sussurrada e dá uma ideia. Aquele que eu te falei que eu escrevi no carro, eu tinha começado ele e para mim ele já estava pronto o início, né? Só que ele, para mim, na minha cabeça não tava. Daí eu indo para casa, chegando no estacionamento, parece que alguém sussurrou ali na minha cabeça o restante do poema e ali em 30 segundos eu terminei ele. É estranho, é difícil explicar, gente. Sim, a Luana aqui, né? Eita, Will, aí é assusta. Ó, o Te Vinícius fez assustei uma, também. o Vinícius fez uma pergunta aqui que é bastante interessante e também é uma curiosidade que eu tenho. Porque às vezes eu tenho a impressão de que o mercado editorial tá até poderia estar melhor, óbvio, mas enfim, a gente sabe que o nosso país ainda tem dificuldades muito grandes em questão de estudo, então, mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu vejo que até a coisa tá indo bem, mas eu sempre vejo o pessoal lendo prosa, livros de fantasia, que são ótimos também, mas eu sempre me pergunto como que anda a questão da poesia, né? E aí o Vinícius perguntou isso, o livro de poesia vende bem em Curitiba? Então, olha, é triste essa notícia, mas o grande público não vai atrás de poesia. Aqui em Curitiba, a gente tem geralmente quem vem? As pessoas mais de idade, né? Que para eles, acho que quando jovens era muito comum esse tipo de leitura, então eles ainda consomem. Mas o jovem é mais difícil, é muito mais difícil. Tanto que o nosso setor de poesia ele é pequeno. O que vem de hoje de poesia? Autores brasileiros que saem, né? Braulio Bessa, a gente vende que nem água, Carpinejar também, né? Então, assim, de todo mal, a notícia não é tão triste porque a gente tem alguns autores que conseguem engajar um grande público e colocar o pessoal em contato aí com esse gênero. Mas, no geral, a procura, infelizmente, não é pela nossa prateleira de poesia, não. Até, inclusive, deixa eu dar um gancho aqui sobre, por exemplo, a literatura brasileira, né? Infelizmente, o pessoal ainda tem preconceito com autores brasileiros. E o que nós fazemos? Nós indicamos excelentes autores brasileiros, sem falar que são brasileiros. A gente fala, olha, tem um livro aqui da Babi A7, e é isso e é aquilo, mas a gente não fala que é brasileiro, porque às vezes a gente fala uma sinopse incrível. O cliente amou a sinopse, mas só de a gente falar, olha, esse autor é brasileiro, a gente querendo, sabe, louvar o autor brasileiro. Mas só de ouvir, infelizmente, às vezes eles têm aquele. Ah, então eu não quero, autor brasileiro não escreve bem. E não é verdade. Nossa, a gente tem autores sensacionais. É o que E aí mais a tem. gente diz. Nossa, tem muitos. Muitos, muitos. Mas talvez isso comece, como você falou, né? Tem um Braulio Bessa, tem talvez indo por essa linha assim mais popular, né, brasileira, assim, que vem batalha de rima, a gente pode até trazer o rap, slam, talvez seja um caminho aí que no futuro dê bons frutos também, não só nessa, porque tudo isso já tem bastante, tá crescendo bastante visibilidade, mas entrando por essa via dos livros mesmo, né? Talvez seja um. É Bom, verdade. a Natália perguntou assim: ao que você associa essa ausência de procura pela poesia? Puxa, olha, é que nem eu falei, né? Lá na loja em que eu trabalho, a gente tenta valorizar bastante a parte de literatura brasileira.
E dentro do setor de literatura brasileira, nós temos também a área de poesia brasileira, que fica junto, né? Mas assim, eu não sei te explicar, eu não sei se é uma questão, às vezes, das escolas, talvez não focarem, às vezes, com as crianças, vir lá de baixo, alguma coisa mais cultural, mas na verdade, assim, eu não sei te explicar. Mas infelizmente a procura pela poesia não é das maiores, não. Temos uma pergunta aqui da Rebeca de Mello. Quando você escreve, você pensa muito na métrica, figuras de linguagem, ou elas surgem naturalmente? Hoje eu meio que penso eu penso como figuras de linguagem, assim, sabe? Mas às vezes eu escrevo alguma coisa e aí eu tento transformar as palavras, né? Como eu falei, se eu vou escrever algo sobre mim, geralmente vai ter alguma figura de linguagem ali. Eu nunca vou falar em primeira pessoa, sabe? É, Então, alguns poemas são pensados, eles são elaborados. Eu penso muito na estética também do poema, né? A forma sonora do poema. Isso é uma coisa que eu acho que é legal de citar aqui. Qualquer coisa eu posso até postar mais alguns aqui no meu Instagram, mas eu gosto muito de escrever pensando no som do poema, como ele vai reagir quando a pessoa estiver lendo o poema, sabe? Os finais das rimas. Isso eu gosto bastante. Mas a parte de figuras de linguagem é algo que eu escrevo às vezes e daí eu vou lá e reformulo o poema. Ó, a Resende DNA, que eu sei que é a Daniele Resende, conheço por fora, né? Mas ela comentou assim: isso, acho que a poesia está viva de outras formas, e nas editoras independentes também. É verdade, eu vejo nesse meio bastante frutífero. É que nem eu falei, né, sobre a publicação lá dos autores, as editoras que fazem um compilado de autores. Tem muitos, eu não vou me lembrar agora de cabeça o nome de nenhuma delas, mas as independentes fazem muito isso. E também tem os autores que fazem as suas publicações de formas independentes, né? E aí, eles que trabalham com a divulgação de tudo isso. Dentro da livraria que eu trabalho, a gente tem um projeto que é bem legal, que se chama Autores Paranaenses, que são autores que fizeram publicações próprias, mas querem colocar o seu livro dentro de uma grande livraria, né? Então, eles vão lá, a gente cadastra o livro dele, né? Coloca no sistema, ele deixa esse livro conosco e a gente deixa lá, faz a exposição do livro e a gente faz a divulgação, né? A gente deixa o livro de forma consignada, né? Então, ele não precisa pagar nada pra gente para fazer isso, né? Ele deixa lá e a gente vai fazer a venda do livro dele. E isso eu acho que dá um gás, uma autoestima para o autor, né? Pela dificuldade que tem hoje também com a venda e talvez assim a procura pelo livro físico de poesia, né? Porque a internet aí tá cheio de poetas também. Legal saber desse estilo de venda de livros independentes que eu venho vendo algumas vezes em algumas livrarias esse tipo de livro independente. E é bacana saber, não sei se é generalizado e funciona assim em todas, né? Mas é uma maneira bem legal, acho que é uma outra saída, né? Quem estiver ouvindo É aí, uma tem outra. que escrever, é uma maneira bem legal. Pode falar. Desculpa atrapalhar. Não, eu que te cortei, desculpe. Não, realmente é uma excelente saída e os autores eles ficam bem, é, não é nem animados assim, sabe? Eles se sentem valorizados, né? Da gente poder receber esse livro dele e deixar lá em exposição. O Vinícius perguntou aqui sobre os livros infantis. Eles estão em alta? Qual Então, que é o em panorama alta. desse nicho da Então, literatura? assim, os livros infantis, eles vendem muito, muito, muito. A gente vende muito presente, né? Então,
as publicações, que nem a gente estava falando, né? Tem os YouTubers que lançam, às vezes, falando sobre eles, mas às vezes eles lançam livros de histórias mesmo, né? Tem até um que teve um lançamento agora do segundo volume, que é de um casal, que eles têm um canal no YouTube e eles falam sobre eles, e eles também fazem alguns desenhos ali que eles colocam no YouTube. E eles criaram uma história, né, de dois amigos lá no livro, se chama As Aventuras de Mike. E é uma historinha para criança, sabe? E esse livro vendeu que nem água o primeiro volume. E hoje chegou, é o lançamento do volume 2. E a procura sério, é incrível, assim, sabe? É de encher os olhos, assim, de ver tanta gente indo atrás do livro. Então, assim, não só deles, né? Os livros de contos nós vendemos muito bem, aqueles livros de 365 histórias, né? Uma historinha por dia também é sucesso de vendas. E aí a gente também tem os que a gente chamamos de paradidáticos, né? Que são Ruth Rocha, Monteiro Lobato, isso tudo vende bastante. Então, assim, os livros infantis, eles estão bem em alta. E respondendo a tua pergunta, Vini, aqui em Curitiba, pelo menos, a gente tem um setor muito grande de livro infantil. É animador isso, né? Porque, como a gente falou, isso vai dar muitos frutos no futuro, com certeza. Inclusive, na rede que eu trabalho, a gente tem um projeto muito bonitinho que se chama A Hora do Conto. E todo sábado vai uma contadora de histórias e ela escolhe um livro e conta a história. Então vai as crianças, elas vão todos os sábados, as mesmas crianças, porque elas amam. E aí esse projetinho, ela ganha um cartãozinho. Se ela preencher 6 carimbinhos, né? Se ela for 6 vezes, ela ganha um livro. Nós damos um livro para ela. E ela leva para casa todas as vezes um folheto para ela fazer um desenho sobre a história. E no final do ano, ela traz pra gente todos esses desenhos e nós transformamos isso num livro para ela. E aí vem o segundo projeto, né, que é o meu primeiro livro. Então, aqui a gente tem muito essa coisa de inserir a criança na leitura, né, e é muito gratificante. Muito legal essas estratégias que vocês têm. Você poderia ler mais um poema pra gente? Da sua escolha? Claro. Da minha escolha? Agora eu vou deixar livre, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler uma que é sobre mim. E eu acho divertidíssimo. Que é assim, esse eu escrevi no Dia dos Namorados, né? Eu não tenho namorado, no Dia dos Namorados eu também não tinha namorado, então eu falei, vou escrever alguma coisa sobre eu não ter um namorado, né? E aí no dia 12 de junho eu escrevi o poema. 12 de junho, Dia dos Namorados. E o futuro gritando, Cibele, velha dos gatos. Eu não sei se aí na cidade de vocês tem isso, mas aqui, pelo menos aqui, a gente sempre fala, né? Ah, nossa, essa aí não vai casar, vai virar a velha dos gatos, né? Vai ter 15 gatos em casa. E aí, né, nesse dia eu tava me sentindo assim, que eu ia virar a velha dos gatos. Aí eu escrevi esse poeminha. Por aqui eu também já vi o pessoal falando esse tipo de expressão, assim. Usa também? Já. Você poderia ler mais um pra gente? Claro. Deixa eu ver qual que eu não li ainda aqui. Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu achar um aqui. Tudo bem. Para fechar com chave de ouro, hein? Estamos chegando no final já. Com chave de ouro. Então, peraí. Pouco menos de 5 minutos, mas eu acredito. É por aí. Uns 5 minutos para dar aqui a 1 hora de live. Passou voando. Deixa eu achar aqui um bem... Posso ler 2 bem curtinhos? É rapidinho. Ó, então um é assim, ataduras.
Há tanta escrita de poeta que é tradução de amargura, mas é passando para o papel que se encontra a sua cura. E esse daí, dentro do app Meu Poema, a gente vê tanta gente, né, falando sobre, às vezes, algum problema pessoal. Lá é como se fosse um diário para alguns escritores que estão lá, né? E às vezes eu vejo que tem algumas pessoas que colocam, sempre criticam ali no comentário, e isso é muito triste. Mas às vezes é escrevendo e colocando ali é a forma que essa pessoa consegue tirar um pouquinho daquela dor ou da amargura que ela está sentindo naquele momento, né? Então, por isso que eu escrevi esse. Verdade. E aí Inclusive, tem... pode ler. Não, só queria falar pro pessoal, inclusive é uma dica muito boa esse aplicativo, né? Depois joga aí no muito... Play Store, ou um outro lugar qualquer aí do seu celular de aplicativos e pesquisa lá, Meu Poema. É um aplicativo bem legal, acho que todo mundo vai gostar. Pode É, prosseguir. eu fiz alguns amigos ali dentro, é muito bacana. Muito legal. Pode ler mais um pra Então, gente? mais um, então. Quem a ti se cala em um dia de sol iluminado, mas te procura em certas noites que sente o frio do próprio quarto? Esse, na verdade, é um para pensar, né? Sim. É bom para refletir, hein? Por algumas pessoas. Esse é para refletir mesmo. Bom, o dia já tá chegando. Pode falar. Travou? Não. Não, tô aqui. Bom, o dia tá chegando no fim. 3 minutos de live. Eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra muito grande ter você aqui conosco hoje. E, bom, eu acho que você poderia passar suas redes sociais, né, para o pessoal acompanhar, Claro. seu Instagram. Pode falar pra Eu gente tenho. esse? Cortou aqui, viu? Não conseguiu entender. Você não ouviu o que eu disse? Não, eu falei para você divulgar seu Instagram com o pessoal, para o pessoal te seguir. O pessoal que tá na live também vai ficar salvo depois. O pessoal que for ver Sim, depois. eu tenho meu pessoal que eu não coloco nada de poemas, porque é um segredo, né? Os meus amigos, os meus familiares, eles não sabem que eu escrevo. Eu já falei para algumas pessoas, mas eles falam assim: ah, eu acho que não é você que está escrevendo. E daí fiquei meio chateado. Falei: ah, não vou contar mais, né? E daí eu fiz esse Instagram Mas que eu de certa forma. Tô falando, é triste, mas de certa forma é elogio, né? A pessoa fala, não foi você que escreveu. Então, quer dizer que então é um reconhecimento. É de se pensar, gostei. Então, daí eu fiz esse daqui. Na verdade, quem fez esse foi o meu irmão. Ele que falou assim, não, ele é o meu incentivador, meu irmão. E aí ele falou assim, não, você tem que postar, é muito legal o que você escreve. Eu falei, Alex, eu não tenho coragem. Ele, não, vamos fazer. Aí ele fez. Ele começou a publicar lá os primeiros, e aí ele começou a falar, olha, tem bastante gente te seguindo, tá bacana, continua. Daí eu continuei, sabe? Então ele postou uns 5 poemas, ele que começou, e aí eu gostei da ideia e continuei colocando aqui. Mas daí no meu pessoal eu não coloco nada mesmo. E aí eu uso bastante esse daqui para colocar as minhas ideias, os meus devaneios, que é o @poeticamente falando. Sim, muito bom. Bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez. E é isso. Queria falar alguma coisa? Acho que já tá bem no finalzinho da live aqui. Não, eu quero só agradecer a você, Will, ao Grupo Arte Mundana aí pelo convite. Eu fiquei realmente honrada com o convite, muito surpresa, né? Mas olha, eu tava bem nervosa, mas caramba, eu gostei muito disso. Obrigada de verdade a quem tá assistindo. É uma honra estar aqui falando para vocês. Obrigado. Gente, até a próxima, então. Fiquem espertos aí, sempre no Instagram do Grupo Arte Mundana, sempre com novos eventos. E acho que é importante, né, nesses tempos que a gente está passando, todo mundo em casa. Então vamos se inscrever aí no Grupo Arte Mundana. Também indico o Instagram do grupo Abraço um Autor.
que é um projeto irmão nosso, e é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. É sempre uma honra para a gente estar fazendo proporcionando essas experiências para o nosso público. Obrigado, tchau. Tchau, Sibeli, até a próxima. Tchau, É isso. até.